Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu preciso de você. A música da minha vida. Tudo que eu pensei que pudesse desfrutar da vida sem você, não sei. Meu amanhecer é lindo se você comigo está. Tudo é mais bonito no sorriso que você me dá. Foi no terminal de ônibus que eu conheci a Rosana. E conheci por acaso mesmo. Fazia só 2 dias que eu estava indo trabalhar de ônibus, já que meu carro estava na oficina. E naquele dia em especial, eu estava ali distraído, esperando o ônibus encostar, quando aquela moça se aproximou com uma caixinha de isopor na mão, perguntando se eu queria comprar bombom caseiro. Sabe, eu normalmente não costumo comprar nada de vendedor ambulante. Só que era uma moça tão bonita e com a vozinha assim tão doce, tão suave, que eu não resisti. Acabei comprando 2 bombons. Paguei, ela me passou o troco, e antes que ela se afastasse, no impulso eu perguntei: escuta, moça, você aceita encomendas? Encomendas? Bom, normalmente não, quer dizer, depende da quantidade. É? Bom, sabe o que é? Se você tiver um telefone para que eu possa entrar em contato. É lógico que não queria encomenda nenhuma. Inventei aquilo porque foi a forma que eu achei de ficar com o contato dela. Queria puxar conversa porque, sabe, era uma menina tão linda. E quando ela foi se afastando, você me deu aquele impulso porque, será que ela vai embora? De repente, eu nunca mais a vejo. No fim, ela acabou me passando o número do seu celular. Até porque eu reforcei a minha invenção, dizendo que tinha um sobrinho que estava de aniversário por aqueles dias e que a minha irmã estava querendo fazer uma festa. Nem sobrinho eu tinha, só para se ter uma ideia. Repito, é que era uma moça tão linda que eu simplesmente não resisti. Já naquele mesmo dia, assim que cheguei em casa, lhe mandei uma mensagem. Falei que tinha adorado aquele bombom, que estava pensando em levar alguns para o pessoal do meu escritório provar. Aí perguntei se ela estaria no terminal do dia seguinte, e ela falou que sim. E foi exatamente o que eu fiz. Eu trabalhava ali mesmo, no bairro, não ficava longe. E como ela tinha dito que ia passar pelo terminal depois do almoço, e perto das 3 horas vieram me avisar que tinha uma moça chamada Rosana querendo conversar comigo na recepção. Eu tinha deixado o endereço do escritório para que ela fosse até lá enfim, e a gente comprasse os bombons. E não é que ela foi. Olha, quando olhei para aquele rostinho lindo, senti meu coração até bater mais forte. Parecia que ela estava ainda mais linda do que no dia anterior, lá no terminal. Para resumir, comprei vários bombons que ela tinha ali naquele isopor e distribuí para o pessoal do escritório. No fim, a acompanhei até lá fora. Ela agradeceu. E antes da gente se despedir, eu criei coragem e falei: Rosana, me diga uma coisa. O que você costuma fazer depois das 6 horas da tarde, quando você para de trabalhar?
Bom, eu normalmente vou para casa preparar o material para o dia seguinte. Por quê? Não é por nada, é que eu estava pensando em te convidar para fazer alguma coisa. Olha, eu conheço um lugarzinho muito bacana, aqui perto, e a gente pode ir lá, de repente conversar, beber alguma coisa. O que você acha? Nem bem terminei de falar, e ela já fez aquela carinha assim. Puxa vida, César, obrigado pelo convite, eu até gostaria, mas é que eu não vou poder. Não vai? Por que não? Qual é o problema? Sabe o que é? É que eu sou noiva. Olha, eu quase engasguei quando ela falou aquilo. Foi só naquele momento que eu olhei para a mãozinha dela e vi que tinha uma aliança no dedo. Sabe, perdi completamente o rebolado. Fiquei tão sem jeito, me censurando em pensamento. Meu Deus, por que não perguntei primeiro? Puxa, Rosana, me desculpe, eu não sabia, quer dizer, não imaginei que você fosse comprometida. Não, imagina, tudo bem, acontece. Bom, então eu vou indo. Obrigada mais uma vez, viu? Ela falou aquilo, deu um tchauzinho assim e já foi tomando o rumo da porta. Só que, alguns passos adiante, parou e se voltou assim para mim. Ah, esqueci de perguntar. Aquela encomenda pro aniversário do teu sobrinho, a mãe dele vai querer? Falei que não tinha conversado com a minha irmã. Menti mais uma vez. Até porque, repito, nem sobrinho eu tinha. Era uma desculpa que eu tinha arranjado para ficar com o contato dela. Mesmo assim, falei que ia conversar com o pessoal e que depois lhe mandaria uma mensagem. Olha, eu me senti tão mal por saber que ela tinha um noivo. E ainda noivo, se fosse um namoradinho. Incrível, eu não atinei, não me passou pela cabeça que ela podia ter alguém. E quer saber? Só podia ter. Linda do jeito que era. Olha, eu fiquei muito frustrado. Mais do que frustrado, fiquei triste. Acabei lhe mandando uma mensagem depois, dizendo que havia conversado com a minha irmã, mas que a minha irmã já tinha feito a encomenda de doce e de salgado com outra pessoa, enfim, desconversei. Depois, ainda acrescentei que o pessoal do escritório tinha adorado os bons bombons. Foi a primeira coisa que não era mentira. Falei que o pessoal tinha adorado tudo o que ela havia levado. Os bombons, os salgadinhos. Repito, foi a única coisa que eu falei e que não era mentira. Ela respondeu que estava tudo bem, que era só avisá-la que ela levaria mais se, porventura, num outro dia eu quisesse fazer mais uma encomenda. Depois ainda completou: desculpa por hoje, eu vi que você ficou chateado quando eu falei que era noiva, mas a gente pode ser amigos. Não, tudo bem. Só que, no impulso, dali alguns segundos, acrescentei: então, você disse que a gente podia ser amigos e você tem razão, a gente podia mesmo. Podia inclusive combinar de ir naquele lugar que eu te falei, como amigos, só para conversar. O que você acha? Ela só respondeu o que ia pensar. Para resumir, apesar de ter descoberto que ela era noiva e ter ficado decepcionado, frustrado, triste mesmo, continuei lhe mandando mensagem. Às vezes ela respondia, outras vezes não. E não respondia principalmente quando eu falava alguma coisa que, de repente, a colocava numa posição assim difícil. Porque tinha vezes que eu não resistia e falava que estava com saudade, que queria vê-la de novo. Nessas horas, ela visualizava a mensagem, mas não comentava nada. Até que uma tarde, falei que o pessoal do escritório tinha perguntado por ela
querendo saber quando que ela passaria ali de novo para levar os bombons, e no fim ela ficou de ir já na tarde seguinte. Olha, mais uma vez menti, porque ninguém tinha perguntado dela. Eu é que queria vê-la de novo, e na falta de um argumento melhor, utilizei aquele. De qualquer maneira, ela aceitou. E eu, entusiasmado, ainda acrescentei, arrisquei. Olha, amanhã você deixa pra vir lá pelas 5, 5:30, mais assim, pro finzinho da tarde. Sabe por quê? Porque aí a gente aproveita e dá uma passadinha naquele lugar lá que eu te falei. Ela só respondeu com aquela expressão: tá bom. Olha, eu nem acreditei. Eu fiquei numa ansiedade tão grande. No fim, no dia seguinte, ela realmente passou no escritório, 5:30 da tarde, do jeitinho que eu tinha pedido. Fui lá conversar com ela, recebi e pedi que ela ficasse me esperando ali na frente, porque dali a pouco eu já estaria saindo. Ela ficou assim meio pensativa, mas quando eu saí ela estava lá. De todo modo, sabe, já era um progresso. Porque não sei o que me deu, mesmo sabendo que ela tinha um cara, e não era só namorado, era noivo. Eu que nunca tive esse hábito de me meter com gente comprometida, não sei, eu fiquei tão encantado por essa menina. Quando ela entrou no meu carro, pra gente ir até a petiscaria, que não ficava muito longe, ficava ali perto, o perfume dela parece que impregnou todo o ambiente. E olha, só de olhar para ela, com aquele jeitinho todo delicado de menina, eu já sentia coisas que não dá nem para explicar. Chegamos à petiscaria, escolhemos uma mesa, pedi um suco para a gente beber e ficamos ali conversando. Naturalmente que eu tinha tanta curiosidade para saber da vida dela, que fiz praticamente um interrogatório. Até que perguntei há quanto tempo ela estava noiva. Mais do que isso, cheguei ao cúmulo de perguntar se ela gostava do cara e se já estavam planejando casar. Notei que ela não ficou muito à vontade. E nem poderia. Vamos convir. Peguei pesado. Mas sabe, eu precisava ser franco com ela. E quando ela fez aquela carinha, antes mesmo que respondesse, eu acrescentei: olha, talvez eu não devesse dizer isso, até porque você já falou que é noivo e tudo, mas eu preciso ser muito sincero com você. Desde o primeiro dia que te vi, que você se aproximou de mim, lá no terminal. Sabe, não tem jeito de dizer isso de outra forma. Eu me encantei com você. Sabe, me encantei. E o pior é que fiquei cheio de expectativa. Só que pedi o telefone aquele dia não era para fazer encomenda coisa nenhuma. É porque eu queria conversar com você de novo. Eu fiquei tão frustrado quando você depois me falou que tinha um noivo. Desculpa, eu sei que não devia nem dizer isso, mas... sabe, eu senti o que eu vou fazer. E já que a gente está aqui, só nós dois, você acredita que eu... sei lá, eu tinha tanta esperança que você não tivesse ninguém. Eu ainda não estou acreditando que você é noivo. Parece que cheguei tarde, né? E foi então que, olhando assim para mim, bem séria, ela me falou uma coisa que me deixou pensativo.
Você tem razão, só que, sei lá, eu acho que nunca é tarde quando a gente quer realmente alguma coisa. Olha, quando ela falou aquela frase, o coração disparou dentro do peito, porque fiquei olhando para ela sem saber o que será que ela queria dizer com aquilo. Que apesar de ela ser noiva, eu tinha alguma chance? Só podia, porque... E só de olhar para aquela boca, para aqueles olhinhos tão doces, a minha vontade era só de beijá-la. Meu Deus, como eu estava encantado por essa menina. Mesmo assim, me segurei. A gente ainda ficou ali durante algum tempo, até que ela falou que precisava ir. Eu então a deixei no terminal. Antes que ela descesse do carro, na hora da gente se despedir, nos beijamos assim no rosto, como amigos, e mais uma vez eu fiquei com uma vontade de beijar ela na boca, só que mesmo assim me segurei. Ficou como se tivesse sido um beijo na boca, embora não tenha sido. Ainda perguntei se podia continuar mandando mensagens para ela, ou se ela queria que eu parasse. E ela respondeu que não. Disse que gostava de conversar comigo. E isso juntando aquilo que ela havia me dito, lá na petiscaria. Sabe aquela frase? Porque eu disse que, assim, em tom de brincadeira, que eu tinha chegado tarde, e ela, muito séria, olhou para mim e respondeu daquele jeito que me deixou sem saber o que pensar. Nunca é tarde quando a gente realmente quer alguma coisa. Meu Deus, ela só podia estar dizendo que eu tinha alguma chance. A partir desse dia, resolvi ser mais incisivo, direto, nas minhas mensagens. Comecei a falar abertamente que estava apaixonado por ela, que só sabia pensar nela o tempo todo, o que aliás era verdade. Sabe, nessas horas eu nem pensava no que poderia acontecer se o noivo dela, por exemplo, soubesse, pegasse o telefone e lesse aquelas mensagens. O fato é que dia após dia, eu me sentia mais apaixonado e encantado por ela. Até poesia eu comecei a mandar. Sabe, versinhos, que é uma coisa que eu sempre achei assim, olha, no mínimo, uma coisa muito careta. Comecei a mandar trechos de músicas românticas. Sabe, coisas que tinham a ver com aquilo que eu estava sentindo, eu mandava para ela. Olha, comecei a me comportar, que me desculpe a expressão, como um verdadeiro paspalho. Até que um dia, ela me mandou uma mensagem de áudio. César, o que você está querendo comigo afinal? Respondi assim como quem não quer nada. Ué, por quê? Você não está gostando do meu interesse? Não é que eu não goste, é que você está me deixando confusa. Olha, eu fiz de tudo para a gente marcar um encontro nesse dia. Porque percebi, pela resposta que ela me deu, pela expressão que ela usou, por aquela palavrinha confusa, de que se eu tinha alguma chance, era naquele momento. Se bem que confuso, eu também fiquei. O que será que ele estava querendo dizer com aquilo? Que estava sentindo alguma coisa por mim? A muito custo, por conta da minha insistência, ela acabou concordando em se encontrar comigo no sábado, depois do almoço.
Eu então a peguei ali mesmo, no terminal. Eu tremia quando ela entrou dentro do meu carro. Andei durante alguns quarteirões e parei numa rua bem calminha, assim, sem muito movimento. E começamos a conversar ali mesmo dentro do carro. Pedi que ela me explicasse melhor aquilo que ela tinha falado, o que significava o que ela tinha dito, que estava confusa. Ela olhou assim para mim, com aquele rostinho de menina. Nem eu sei explicar direito, César. Só sei dizer que você está mexendo comigo, me deixando cheio de dúvida. Olha, foi no impulso que eu fiz aquilo. Assim que ela terminou de falar, eu olhei para aquela boquinha linda, linda na minha frente e não existi. Sem pensar na reação que ela poderia ter, eu simplesmente encaixei minha boca na sua. E lhe roubei um beijo. Talvez ela pudesse se retrair. Quem sabe ficasse até zangada, mas sabe, repito, foi num impulso. E fiquei até meio surpreso porque ela correspondeu. Ah, que beijo gostoso, meu Deus. Eu fiquei tão louco, até porque estava tão encantado, tão apaixonado, que depois do beijo olhei assim para ela e... Rosana, fica comigo. Termina com esse teu noivo aí. Fica comigo. Eu tô apaixonado por você. Acho que me apaixonei já naquele primeiro dia. Sabe, isso que o teu noivo pode te dar, sei lá que é um cara. Eu não quero nem saber também, eu posso te dar em dobro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô apaixonado por você. Ela custou a responder. Até que baixou os olhos e admitiu. Eu também estou sentindo alguma coisa por você, César. Só que não é tão simples. Eu não posso simplesmente chegar para ele e desmanchar tudo de uma hora para outra. Mas e a gente? Como é que a gente fica? Se você está gostando de mim e eu estou apaixonado, sabe, é um sinal do destino. Ainda bem que você não casou. Para resumir, a gente passou aquela tarde toda se beijando e falando daquela situação. Ela confessou que andava pensando em mim muito, muito. E que também ficava com o coração aos pulos quando a gente se encontrava, ou quando via que eu tinha mandado alguma mensagem, que também sentia aquela vontade que eu sentia de me ver, de falar comigo. Meu bem, se você está admitindo tudo isso, você está me dando razão. Termina esse noivado. Eu sei que vai ser difícil, mas melhor agora do que depois. Imagina, você casa com um cara e descobre que devia ter ficado comigo. Não sei, eu vou pensar. Eu vou ver o que eu faço da minha vida. Depois a gente conversa. Olha, eu fiquei na maior expectativa. O coração cheio de esperança. Depois daquilo, só consegui pensar. Naquela tarde, ficamos quase 2 horas dentro do meu carro. Foram tantos beijos, tantos abraços, tanto... Nessas alturas, se houvesse alguma dúvida de que eu estava apaixonado, ela teria caído por terra, porque voltamos a conversar já na segunda-feira.
Só que ela estava tão diferente comigo, eu percebi que ela estava assim, meio triste, meio... Só eu sei como me senti quando a gente se encontrou. E antes disso ainda, ela me mandou uma mensagem. César, eu tenho uma coisa para te falar que você não vai gostar. Quando ela escreveu aquilo, eu já tremi na base, até porque é lógico que não seria uma coisa que eu ia gostar. Ela estava querendo dizer que ia ficar com o noivo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Sabe, tremi da base naquela hora mesmo. O que foi? Sabe o que é? Eu pensei muito nesse final de semana, botei tudo na balança. Olha, melhor a gente se encontrar para eu te dizer. Já fui aquele encontro. Com 99% de certeza de que ela iria me pedir que eu parasse de importuná-la. E o pior é que eu não estava enganado. Eu pensei muito naquilo que você me falou. E repito, nesses últimos tempos eu tô muito dividida, mas... infelizmente não vou poder terminar com o Fábio. Sabe, a gente está junto há muito tempo. Ele é uma pessoa muito especial na minha vida. Não quero que você fique magoado comigo. Mas a gente não vai mais poder se ver. Nem se falar. Eu queria te pedir que não me mandasse mais mensagem. Inclusive, vou excluir o teu número porque, sabe, é perigoso. De repente, a gente precisa esquecer tudo isso. Espero que você me entenda. E não fique com raiva de mim. Ela simplesmente me dispensou. Na verdade, antes mesmo da gente se encontrar, eu já sabia. Ela já tinha adiantado o assunto. Que aquilo que ela tinha para me falar, eu não ia gostar. Não precisava dizer mais nada. Mas sabe aquele fiozinho de esperança? Não aceitei, não consegui aceitar assim, de imediato. Tanto que mandei mensagem depois e cheguei até a ligar para ela, mas ela não atendeu. No fim, por conta da minha insistência, chegou até a me bloquear. De modo que não me restou alternativa a não ser tentar tirá-la da cabeça. Mas de que jeito, meu Deus? Não é assim fácil esquecer uma pessoa que marcou tanto, embora a gente não tenha sido namorado, nem... Mas é que eu me apaixonei de um jeito. Penso nessa menina o tempo todo, 24 horas por dia. Desde que levanto a cabeça do travesseiro até a hora de dormir. Fecho os olhos e a imagem que se forma na minha frente é a imagem dela sempre. É como se ela estivesse diante de mim. E tudo isso para quê? Para nada. Porque sei que preciso tirá-la da cabeça de uma vez por todas. Tá mais do que claro que ela não me quer. Chegou a dizer que estava dividida, estava confusa, mas no final não deixou dúvidas de que preferia ficar com o noivo. Eu até entendo, mas como é difícil entender quando a gente se apaixona. E o pior é saber que não tem solução. Se ela ainda tivesse me dado uma esperança, mas é que nem isso ela me deu. Tanto
tanto que me bloqueou. Nem mensagens ela quer receber. Mais claro do que isso, impossível. Só que quando você está apaixonado, é tão difícil encarar a realidade e fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. Meu carro já está consertado há muito tempo. Mas acredite quem quiser. Todos os dias, à mesma hora, depois do meu expediente, eu vou até aquele terminal, na esperança de que de repente eu a veja com aquela caixinha de isopor. Na esperança de que, de repente, ela se aproxime de mim, sorrindo, e diga que está com saudade, que brigou com o noivo, que largou do noivo, porque pensou muito em mim, e que afinal decidiu. Acredite quem quiser. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu cometo essa loucura, porque eu sei que é bobagem, é estupidez. Isso não vai acontecer. E mesmo assim, quem quiser me encontrar às 6h15, 6h20 da tarde, eu estou lá naquele terminal, com essa esperança boba de que a qualquer momento ela possa se aproximar de mim e realizar o meu sonho, mesmo sabendo que mentira, isso não vai acontecer. Que isso é só um sonho, uma quimera, uma ilusão, apenas uma fantasia da minha cabeça e nada mais. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui o peito magoado e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar.
ajudar.